Sabe, sabe o que acontece? É que basicamente o anarcocapitalismo eu vejo ele como um passo para a salvocracia. O que quer dizer? Basicamente os ANCAPs vão lá fazer revolução na armada contra o Estado, né? Basicamente tirando o Estado das suas vidas, né? Basicamente dando ares a livre mercado, né? Daí tudo vai poder ser, daí tudo pode ser vendido, né? Bíblia, coisas assim e tal, né? Tudo pode ser vendido no Ancapistão, né? Mas a questão é que a salvocracia, que é o governo dos salvos, ou como diriam alguns, o governo dos bons samaritanos, na verdade não é governo, é poder, mas enfim, basicamente a gente estaria. A gente basicamente seguiria. A gente basicamente seguiria. A gente basicamente seguiria a lógica salvocrática, né? Depois do anarcocapitalismo, né? No caso, os ANCAPs fariam a revolução armada, tirando o Estado de todos os lugares e todas as outras coisas seriam, seriam feitas pela oferta e pela demanda, né? Que basicamente reinaria suprema, né? Só que quando tudo se tornasse oferta e demanda, tipo, uma pessoa aparecer em um evento ou na casa de alguém ser uma coisa do anarcocapitalismo, né? Do anarcocapitalismo. Então daí, tipo, isso ia definhar que basicamente se tornaria salvocracia, né? Que basicamente seria todos nós seríamos amigos, né? E daí com base na nossa satisfação, né? Com base na nossa satisfação, nós basicamente todos nós, né? Nós basicamente seríamos uma sociedade que uma, nós seríamos uma sociedade eh, nós seríamos uma sociedade que nós seríamos uma sociedade que não tem estado, né? Mas ela ao mesmo tempo ela teria empresas, né, que basicamente iriam cuidar basicamente das leis, né? E essas leis, elas basicamente elas não poderiam ser arbitrárias, né, das pessoas. Daí é onde a religião entra, né? Porque basicamente todos os estados eles só querem que uma pessoa, seja o presidente ou o rei, fique no lugar de Deus. Mas com o anarcocapitalismo seria a oferta e a demanda, que também é Deus, né, que regiria tudo. Só que Deus não ia querer uma anarquia para sempre, nem
uma coisa mundana como o capitalismo. Ele pegaria o narcocapitalismo e tornaria algo espiritual e organizaria o anarcocapitalismo, né? Que é o que eu chamo de salvocracia, que no caso seria que no caso todo mundo teria, no caso é aquela coisa, todo mundo que no caso o que aconteceria com os ANCAPs fariam uma revolução armada, né? Para tirar o Estado. Depois disso, eles venderiam tudo, né? Tudo seria propriedade deles, né? Do que eles têm, né? E tudo se tornaria propriedade, oferta e demanda ia reger tudo. Só que daí a questão é que, tipo, ia surgir a questão, tipo, na oferta e na demanda, tipo, ué, e o que é permitido? E o que é propriedade? Porque eu já vi gente querendo vender o filho num capistão. E a questão é que é justamente para isso que serve essa advocacia. Porque é o governo dos salvos, dos bons samaritanos, da família, entendeu? Então não teria governo, mas todas as empresas, todas as pessoas, elas tipo seriam uma enorme família, né? Que basicamente as pessoas elas receberiam coisas de graça, né? Assim que nascessem, né? Só para poderem só para poderem decidir que destino elas querem ter. Se querem virar empresárias investindo o que elas receberam quando nasceram em em uma outra coisa, né, para virar empresárias, ou então seja lá o que for, né? Enfim, basicamente todo mundo ia ter satisfação máxima, porque ia poder realizar os seus sonhos, ia poder, por exemplo, ir numa floresta, né, e derrubar as árvores, ia, ia, por exemplo, sair por aí fazendo as coisas que quer, né, sem o Estado interferir, claro, na sua propriedade, mas basicamente todo mundo basicamente todo mundo basicamente todo mundo basicamente iria ser fraterno, né? Iria ser livre, né? E acima de tudo, a questão é que na salvocracia o que impera é a família. Não teria Estado, o que teria era a família. E daí é aquela coisa, basicamente como a minha família não é a mesma de outra pessoa, então as duas famílias têm que negociar para ver como vai ser. E daí, tipo, com base na desconfiança de mútuos, né? Com base na desconfiança de mútuos, então eles fariam os melhores acordos, né? De uma família para outra. É como se todo dia fosse dia de você é como se todo dia fosse dia de você fazer uma atividade produtiva, né? Não existiria isso de trabalho de. Não existiria isso de trabalho improdutivo na salvocracia. Basicamente, todos os trabalhos que existem
eles seriam eles seriam basicamente coisas para tornar a humanidade uma só pessoa, né? Tipo, seria dividido em famílias e cada família iria querer se unir com a outra, né? E basicamente nessa união, né, entre famílias, nós teríamos uma progressão de moeda e ao mesmo tempo uma progressão de liberdade também, né? Uma progressão de assim como tipo o capitalismo surgiu em uma determinada época por causa de uma coisa, a salvocracia é eterna, porque basicamente não existe a coisa boa que não tenha na salvocracia, porque quando as famílias se unem, né, daí basicamente tudo que é produtivo fica com elas. Porque basicamente na salvocracia é o governo lá do Velho Oeste, né? É basicamente uma época selvagem, né? Onde basicamente onde os homens serão mais homens e as mulheres serão mais mulheres, né? Basicamente seria como se a gente atingisse. Seria como se a gente atingisse um conforto, né? Que nos fizesse dormir e sonhar com o que a gente quer, só que sonhar acordado. Basicamente, essa advocacia é boa porque nos dá liberdade restrita e também porque dá satisfação irrestrita, né? Com as famílias se unindo, né? E assim garantindo que o poder se prolifere de uma geração para outra, né? Basicamente é bom porque cada indivíduo pode contar sua própria história e assim Deus vai ficar feliz porque Deus quer histórias